Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Líria. Minha casa sempre foi meu refúgio. No fim de cada dia, era um lugar onde eu podia respirar fundo, soltar o peso dos ombros e me sentir segura. Quando me casei com Marcos, estávamos tão sintonizados que parecia que tínhamos feito uma promessa não apenas de amor, mas de respeito pelo espaço que estávamos criando juntos. Cada canto daquela casa era um reflexo de nós, das cores que escolhemos para as paredes até os pequenos detalhes que, de algum modo, representavam nosso jeito de viver. Mas essa harmonia sofreu um abalo quando Júlia, a irmã mais nova de Marcos, começou a passar mais tempo por lá. Ela é jovem, e talvez eu tenha tentado entender isso no início, buscando não parecer a cunhada rígida ou inflexível. A adolescência tem essa coisa de rebeldia, de querer descobrir os próprios limites, e Júlia tinha essa energia impulsiva e quase desafiadora, uma energia que a fazia questionar tudo, inclusive o que eu considerava essencial, respeito e ordem. Aos 17 anos, ela ainda tinha aquele jeito meio travesso de quem acha que o mundo é uma extensão de sua própria vontade, e para piorar, via em Marcos uma figura quase paternal, sempre pronta para ampará-la. No entanto, esse papel que ele assumiu a fez pensar que suas atitudes seriam sempre justificadas, uma liberdade que me desafiava a cada nova visita. Tentei estabelecer algumas regras discretas, especialmente sobre o que era aceitável dentro da nossa casa, mas a impressão que tinha era que elas entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Por exemplo, na primeira semana, pedi que ela tirasse os sapatos na entrada. Era um pedido simples, mas que, para mim, simbolizava um ato de cuidado com o lar. Júlia, no entanto, me olhou de um jeito que parecia debochar, e entrou com as botas sujas, deixando rastros pelo corredor. Decidi não me estressar por isso, tentando não ver má intenção em cada atitude sua, mas esses pequenos deslizes começaram a se acumular, como se fossem grãos de areia formando uma montanha. A relação com Marcos era algo que prezava e, talvez por isso, guardava minhas frustrações em silêncio. Ele era doce e amável, e sempre tentava me convencer de que Júlia ainda estava amadurecendo. Ela só está se encontrando, amor. Não pega tão pesado com ela. Dizia, com aquele tom calmo que ele usava quando estava tentando amenizar um problema. Mas, no fundo, eu sabia que era justamente essa atitude gentil dele que Júlia aproveitava. Ela sabia que teria sempre uma segunda chance, ou uma desculpa, e Marcos, sem perceber, tornava-se cúmplice involuntário de suas pequenas transgressões. Esses dias de visitas constantes de Júlia trouxeram não só suas pegadas pela casa, mas uma sensação incômoda de invasão, de que no espaço estava sendo minado pouco a pouco. Eu passava pela sala e via um casaco jogado no sofá, uma bolsa no chão, rastros do mundo de Júlia espalhados pela minha ordem. No entanto, o que realmente incomodava não era o caos em si, mas o desprezo sutil pelas minhas tentativas de preservar o que havíamos construído. Minha paciência era testada a cada dia, e me vi em um dilema entre manter a paz ou estabelecer os limites que sentia serem cada vez mais ignorados. Não era uma questão de controle, como talvez Júlia pudesse imaginar, mas sim de respeito. Eu não estava tentando ser uma figura autoritária na vida dela, queria apenas que ela entendesse que, em uma casa compartilhada, as necessidades e o espaço de cada um deveriam ser respeitados. Contudo, a cada conversa ou tentativa de conciliação, era como se eu falasse uma língua diferente da dela. Júlia me olhava com aqueles olhos entediados, como se estivesse lidando com um aborrecimento passageiro, algo que ela mal precisava escutar. E quando saía, sabia que deixava para trás um rastro de frustração, como se sua presença, por mais breve que fosse, tivesse o poder de desestabilizar aquele equilíbrio que tanto prezava. Assim, continuei tentando ignorar algumas coisas e me adaptando a outras, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não poderia durar. Eu sabia que algo estava estranho no momento em que Júlia me ligou pela manhã. Ela não tinha o costume de ligar, geralmente preferia resolver tudo com mensagens rápidas, como se uma ligação exigisse tempo e consideração demais. Quando vi o nome dela piscando na tela, senti um aperto leve no peito. E claro, sua voz doce e animada, me perguntando de forma quase casual nossos planos para a noite, soava suspeita demais para uma simples curiosidade. Líria, você e Marcos vão sair hoje à noite, não vão?
Ela perguntou, tentando soar desinteressada, mas eu pude perceber um leve tom de expectativa na voz dela. Sim, vamos jantar com os amigos. Respondi, tentando não mostrar meu desconforto. Por quê? Ela hesitou, como se estivesse ensaiando algo, e então soltou. Ah, nada não, só estava pensando em passar por aí depois, sabe, para aproveitar o Wi-Fi e estudar. Essa última palavra saiu com uma leve risada, e eu imaginei seu sorriso travesso do outro lado da linha. Júlia estudando à noite, em plena sexta-feira? Algo não se encaixava, mas decidi não questionar. No fundo, estava cansada de estar sempre na defensiva com ela. Além disso, me convenceria mais tarde de que, talvez, ela realmente quisesse se dedicar um pouco. Por que não? Naquela noite, Marcos e eu saímos como planejado, e eu tentei relaxar. No restaurante, conversávamos animadamente com os amigos, mas minha mente voltava frequentemente para casa. Havia uma inquietação que eu não conseguia sacudir. Era como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer, mas não sabia exatamente o que. Depois de alguns minutos de silêncio perdido em meus pensamentos, virei-me para Marcos e sugeri que voltássemos para casa. Ele riu e brincou sobre o meu jeito protetor com o nosso lar, como se eu estivesse paranoica demais para relaxar. Quando chegamos à nossa rua, os sinais de alerta começaram a se concretizar. Luzes piscavam intensamente da nossa casa, acompanhadas por um som abafado de música. Paramos o carro e pude ver um pequeno grupo de pessoas na entrada, rindo e segurando copos de plástico. Minha primeira reação foi de puro choque. Como alguém teria coragem de fazer algo assim? Na minha casa, sem nenhum aviso? Quando entrei, a cena foi um soco na boca do estômago. A sala de estar estava irreconhecível. Gente por toda parte, risadas altas, conversas cruzadas e, claro, o cheiro de bebidas baratas misturado ao som ensurdecedor que pulsava pela casa. Pessoas dançavam onde antes havia uma organização calma e familiar, os móveis estavam empurrados para os cantos, como se fossem obstáculos em uma pista de dança improvisada. Minhas almofadas preferidas estavam caídas no chão, pisoteadas, e alguém tinha deixado um copo sobre a mesa de vidro, já criando um anel de condensação. Respirei fundo, tentando controlar a raiva. Subi na ponta dos pés para enxergar mais adiante e então avistei a anfitriã da festa, minha querida cunhada, rindo e dançando com seus amigos. Ela não tinha a menor ideia de que eu estava ali, me perguntando como alguém poderia se achar tão intocável. A visão dela, tão despreocupada, como se a casa fosse dela, como se eu e Marcos não existíssemos, era um tapa na minha cara. Meu rosto esquentou e minha respiração ficou pesada. Me aproximei dela com passos firmes, mas antes de chegar, vi uma brecha no caos, o microfone. Estava lá, esquecido em uma das caixas de som, como se me chamasse. Peguei-o com calma, e meu coração batia tão forte que senti que poderia atravessar o peito. No instante, apertei o botão e, com a voz carregada de autoridade, soltei: "Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam se divertindo muito, mas esta festa chegou ao fim." O som reverberou pela sala, e Júlia virou-se imediatamente para mim. Seu rosto, antes iluminado pela excitação, ficou branco de surpresa, depois vermelho de vergonha. As risadas cessaram, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Júlia parecia congelada no meio da sala, os olhos arregalados, como uma criança pega no flagra. "Essa é a casa da Lyra e do Marcos." Continuei, agora olhando diretamente para ela, mas minha voz ainda alta para todos ouvirem. E não fui avisada de que minha sala seria transformada em um salão de festas. Espero que compreendam a falta de permissão e se dispersam com a mesma rapidez com que entraram. Um desconforto se espalhou pelo grupo, e as pessoas começaram a se mexer, sempre olhando com culpa. Júlia estava parada, como se quisesse desaparecer. A vergonha escorria pelo seu rosto, e eu pude ver a maneira como alguns dos amigos a olhavam, julgando. Era como se, no momento em que eu tinha tomado aquele microfone, uma nova realidade tivesse surgido, e ela estava sendo confrontada por algo que nunca esperou, uma consequência real.
As pessoas começaram a sair, murmurando desculpas, e a música foi finalmente desligada. O silêncio tomou conta do ambiente, um silêncio que parecia pesar como uma pedra sobre nós duas. Eu soltei o microfone e o deixei cair na mesa, mantendo meu olhar fixo nela. Júlia, sem dizer uma palavra, abaixou a cabeça e, com passos apressados, passou por mim e foi embora, fugindo da cena que ela mesma havia causado. Fiquei parada no meio da sala, ouvindo o som das últimas portas batendo e observando o estrago. Respirei fundo e fechei os olhos, tentando acalmar a onda de emoções que se debatia dentro de mim. Sabia que teria que explicar tudo a Marcos, mas naquele momento, a sensação de finalmente ter me imposto, de ter colocado um fim naquilo, me trouxe um alívio. O silêncio que se instalou na casa depois que o último convidado saiu era quase ensurdecedor. Olhei ao redor e vi os destroços do que, para Júlia, deve ter sido uma noite espetacular. Para mim, no entanto, era uma visão deprimente. Copos de plástico amassados, confetes espalhados pelo chão, uma garrafa quebrada próxima ao tapete da sala. Respirei fundo, tentando conter a raiva que ainda me queimava por dentro. Nunca imaginei que ela fosse tão longe, usando nossa casa como um salão de festas sem qualquer autorização ou consideração. Era mais do que desrespeito, era uma afronta direta àquilo que eu considerava mais sagrado. Caminhei pela sala recolhendo o que dava, mas a frustração não diminuía. Passei a mão por um dos móveis, que agora estava manchado de algo pegajoso, e só conseguia imaginar o que mais eu encontraria na manhã seguinte. Havia algo simbólico naquele caos. Cada item fora do lugar, cada pisada no tapete era um lembrete doloroso de como Júlia via a nossa casa, não como um lar, mas como um playground para suas vontades. Minha paciência estava por um fio. Escutei o som da porta se abrindo, e quando olhei, vi Marcos entrando. Seu sorriso despreocupado logo desapareceu quando ele percebeu a bagunça. Ele ficou parado por um momento, observando a cena como se não acreditasse no que via. Quando finalmente nossos olhares se encontraram, percebi que ele estava em choque, confuso e preocupado. Eu sabia que ele jamais esperava algo assim de Júlia. Marcos. Chamei, minha voz saindo mais firme do que eu pretendia. Precisamos conversar. Ele se aproximou devagar, sentando no sofá, ainda olhando ao redor, tentando assimilar o que havia acontecido ali. Eu respirei fundo e contei tudo, cada detalhe. Desde a ligação dissimulada de Júlia pela manhã até o momento em que peguei o microfone e acabei com a festa. A cada palavra que saía da minha boca, a expressão de Marcos mudava. Primeiro surpresa, depois incredulidade, até que a frustração tomou conta de seu rosto. Ver a decepção nos olhos dele me trouxe um certo alívio. Ele entendia. Ele também percebia a gravidade do que a irmã havia feito. Marcos ficou em silêncio por um momento, e quando finalmente falou, sua voz estava mais séria do que eu jamais ouvira antes. Eu não acredito que a Júlia fez isso, disse ele, balançando a cabeça devagar. Na nossa casa, sem pedir, sem sequer pensar no impacto. Ela passou de todos os limites. Notei como ele cerrava os punhos, um gesto que ele fazia raramente. Percebi que estava profundamente irritado, decepcionado. Júlia sempre teve um espaço especial no coração dele, e ele sempre tentou ser um irmão presente e compreensivo, mas o que ela havia feito era inaceitável, mesmo para ele. E eu sabia que ele entendia que algo precisava ser feito, e a resposta não poderia ser ignorar o ocorrido ou passar a mão na cabeça dela. Ela vai arrumar tudo. Ele afirmou, em um tom que não deixava dúvidas. Amanhã mesmo. Ela precisa entender que nossa casa não é um espaço que ela pode usar e abusar. Na manhã seguinte, Júlia chegou. Vi de relance pela janela quando ela desceu do carro de cabeça baixa, parecendo muito menor e mais insegura do que de costume. Trazia uma expressão abatida, enquanto se aproximava da porta, notei que evitava olhar diretamente para casa, como se soubesse que sua entrada significava enfrentar as consequências. Quando finalmente entrou, os olhos dela se encontraram com os meus por um breve momento. Havia algo ali que eu ainda não havia visto antes, remorso. Mas me mantive firme, lembrando-me de que aquela era uma lição que ela precisava aprender.
Marcos a recebeu na porta, e eu observei enquanto ele falava com ela, a voz baixa, porém carregada de desapontamento. Ele explicou, sem rodeios, o quanto estava decepcionado. Disse que confiava nela, que esperava que ela tivesse mais maturidade. Vi como Júlia escutava cada palavra, sem ousar desviar o olhar, engolindo o peso de tudo aquilo. Ao final, ele deixou claro que ela teria que limpar a bagunça, cada pedaço de confete, cada mancha, cada item fora do lugar. Ela precisaria arrumar tudo sozinha, do jeito que encontrou, e eu sabia que isso seria um golpe para ela, uma lição que não seria fácil de esquecer. Júlia começou pela sala, recolhendo os copos e as garrafas espalhadas. Seus movimentos eram lentos e hesitantes, e percebi como ela parecia envergonhada. Era como se a cada item que pegava, ela revivesse a festa, sendo confrontada com o resultado de suas ações impensadas. Eu fiquei ali, observando em silêncio enquanto ela passava o pano nas mesas e retirava os confetes que estavam grudados no chão. Vi como ela limpava as marcas de pisadas do tapete com uma expressão séria, quase arrependida, e em um momento, quando limpava a mesa de vidro manchada de bebidas, ela me olhou de relance, como se quisesse pedir desculpas, mas desviou o olhar rapidamente, voltando a esfregar com mais força. Passaram-se horas enquanto ela trabalhava. Cada nova tarefa parecia desgastar um pouco mais sua resistência, sua habitual postura confiante e desafiante. Pela primeira vez, Júlia parecia verdadeiramente vulnerável. Em um ponto, ela suspirou, cansada, e parou por alguns segundos, olhando ao redor como se tentasse assimilar o tamanho da bagunça que havia deixado. E eu me mantive firme, resistindo ao impulso de suavizar a situação. Sabia que, apesar de difícil, ela precisava passar por isso sozinha. Quando Júlia finalmente terminou, a casa estava limpa e organizada, como se nada houvesse acontecido. Ela estava visivelmente exausta, e cada movimento só parecia carregado de arrependimento. Antes de sair, ela parou diante de Marcos e murmurou um pedido de desculpas, sincero, ainda que tímido. Ele aceitou, mas manteve o tom firme, reforçando que nossa casa precisava ser respeitada. Espero que isso nunca se repita, Júlia, disse ele, em um tom que deixava claro que aquilo era mais que um pedido, era uma exigência. Você é bem-vinda aqui, mas precisa entender que existem limites. Ela sentiu, finalmente compreendendo, e saiu com um aceno hesitante, deixando um silêncio em seu rosto. Quando a porta se fechou, senti que um peso enorme havia sido removido. A paz que tanto valorizei finalmente voltava ao nosso lar. A casa estava limpa, o ambiente era novamente nosso, e percebi que havia ganhado mais do que o fim de uma festa, tinha conquistado o respeito e o apoio de Marcos, e de algum modo, talvez até a compreensão de Júlia. Sentei no sofá ao lado de Marcos, exausta, mas aliviada. Ele pegou minha mão e apertou, um gesto silencioso que dizia mais do que qualquer palavra. Sabíamos que, dali em diante, as coisas mudariam. A experiência havia deixado marcas, mas eram marcas que fortaleceriam nossa relação, estabelecendo um entendimento firme sobre os limites e o respeito necessários para viver em harmonia. Olhei ao redor, apreciando a tranquilidade renovada do nosso lar, sabendo que, finalmente, nossa casa era, mais uma vez, apenas nossa. Sentada no sofá, envolvida pelo silêncio tranquilo que agora preenchia nossa casa, senti que um ciclo havia sido encerrado. Havia algo diferente no ar, uma sensação de recomeço, de que finalmente eu tinha meu lar de volta. Depois de tantas tensões, parecia que, enfim, Marcos e eu conseguíamos respirar sem as constantes invasões de Júlia e suas atitudes impulsivas. Por mais que eu tivesse enfrentado a situação de frente, sabia que aquele aprendizado tinha sido um marco importante para todos nós, não só para mim. Marcos estava ao meu lado, segurando minha mão. Ele não precisou dizer nada para que eu sentisse seu apoio. Depois de tudo o que aconteceu, ele compreendia a importância dos limites que eu tentara estabelecer desde o início. Mais do que isso, ele parecia perceber o quanto eu havia suportado em silêncio, tentando proteger a paz do nosso lar sem desgastar nosso relacionamento. Finalmente, ele entendia o que eu sempre defendi, o respeito pelo espaço que dividíamos. Júlia, por sua vez, não voltou à nossa casa nas semanas seguintes.
Ela parecia estar processando a lição que aquele episódio lhe trouxe. Sempre tão segura de si, tão acostumada a fazer o que queria, agora enfrentava as consequências de suas ações. Marcos me contou, numa conversa calma e reflexiva que tivemos dias depois, que ela havia se desculpado com ele também, admitindo que tinha ido longe demais. Disse a ele que nunca havia se sentido tão envergonhada como no momento em que peguei o microfone e expus sua imprudência na frente dos amigos. A vergonha atingiu mais forte do que qualquer repreensão que eu ou Marcos pudéssemos ter dado. O impacto de suas atitudes desmoronou seu orgulho, e acredito que ela finalmente compreendia o quanto seu comportamento havia nos afetado. Houve uma mudança discreta, porém perceptível, na relação entre ela e Marcos também. Eu sabia que ele sempre enxergara Júlia como alguém a quem ele precisava proteger, quase uma filha em sua responsabilidade. No entanto, aquele incidente fez ver que ela estava mais crescida, que era capaz de entender os limites que ultrapassava e de enfrentar as consequências de seus próprios atos. Não que ele tivesse deixado de se importar com ela, mas a maneira como ele falava sobre a irmã agora era diferente, como alguém que entendia que a responsabilidade era uma via de mão dupla e que Júlia, mesmo com sua juventude, precisava aprender a respeitar o espaço dos outros. Nesse período, Marcos e eu redescobrimos nossa harmonia. Havia um alívio em não ter que explicar cada detalhe ou justificar cada limite que eu queria estabelecer para nossa casa. E isso trouxe uma leveza nova ao nosso casamento. Ele se tornou mais presente, mais atento aos pequenos gestos que construíam nossa rotina juntos. Um novo tipo de equilíbrio se estabeleceu entre nós, como se, ao resolver essa questão, tivéssemos eliminado uma sombra que pairava sobre nosso lar. Percebi que ele se preocupava em manter nossa paz, e isso me fazia sentir mais valorizada, mais amada. Quanto a mim, a experiência trouxe uma segurança renovada. Foi libertador saber que minha voz havia sido ouvida, que eu não precisava abrir mão do que era importante para mim em nome de um equilíbrio frágil. Eu tinha tentado preservar a paz por tanto tempo que quase esqueci que, às vezes, ser firme e dizer não também faz parte de uma convivência saudável. Senti que havia reencontrado minha própria força ao me impor com Júlia e ao fazer valer o respeito que merecia dentro da minha própria casa. Aquela casa era meu refúgio, e agora era também símbolo do meu recomeço, um lugar onde eu sabia que poderia construir o que quisesse ao lado de Marcos, 6. O tempo passou, e Júlia voltou a nos visitar. Na primeira vez, houve um leve constrangimento, mas a postura dela estava diferente. Ela parecia mais cuidadosa, mais respeitosa. Não havia mais a ousadia impulsiva nos gestos, e notei que ela me cumprimentava com um leve sorriso, talvez querendo mostrar que compreendia os limites que eu havia defendido. Aos poucos, nossa interação foi ficando mais natural, menos carregada de tensões, e percebi que, no fundo, ela entendia que o que eu fizera era necessário, mesmo que sua juventude ainda fizesse evitar reconhecer isso em voz alta. Uma tarde, quando ela veio nos visitar, sentamos todos na varanda, e ela comentou, de forma quase casual, sobre os novos amigos que tinha feito. Disse que havia encontrado um grupo de pessoas mais maduras, que respeitavam as regras das casas onde eram convidados. Sorri de leve, sem comentar nada, mas por dentro me senti aliviada. Aquela era uma sutil admissão de que ela estava mudando, de que aquela festa, e as consequências que ela enfrentou, foram lições que ecoaram de maneiras que eu jamais imaginei. Às vezes, a maturidade vem aos poucos, em lições que se escondem nas entrelinhas dos momentos mais difíceis. Nosso lar, agora, era um lugar de respeito mútuo. As lembranças daquela festa, com seus destroços espalhados, pareciam uma memória distante, quase como uma tempestade que passa e deixa o ar mais leve, mais fresco. Eu me senti em paz, sabendo que tanto Marcos quanto Júlia entenderam os valores que sempre defendi. As consequências haviam servido para redefinir os papéis de cada um de nós, e esse era o nosso recomeço, um recomeço marcado pelo entendimento, pelo respeito e, acima de tudo, pela tranquilidade que eu tanto prezava. Enquanto o sol se punha naquela tarde, olhei ao redor e vi a harmonia que eu sempre quis, e percebi que, finalmente, ela era nossa. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal,
e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!